Abra sua Bíblia comigo, no livro aos Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Eu quero falar com os irmãos rapidamente sobre as manifestações da fé, porque é necessário que nós entendamos, compreendamos o que é a fé e como ela se manifesta. Como é que nós podemos perceber quando nós temos fé ou quando nós estamos andando por fé, nós estamos vivendo por fé? A pergunta principal é: o que é a fé? Nós conhecemos o texto, mas na prática às vezes nós não conseguimos exemplificar a fé. O texto diz assim, ora, tem a ACF aí, varão? Senão eu vou ler aqui, vai dar diferença. Mas eu estou lendo na Corrigida Fiel. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Estou lendo aqui, estou lembrando da conversa de hoje à tarde. Pela fé, verso 8, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Amém? Curve a sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, mais uma vez nós queremos pedir o auxílio do Senhor para entendermos e meditarmos na Tua palavra. Usa, Senhor, a minha vida, usa a vida da Tua igreja para ser uma terra fértil, produtiva. Que o Senhor conduza as nossas vidas e leve cativo o nosso pensamento ao Teu trono. E Espírito Santo, nós estamos com a nossa mente e o nosso coração abertos, dispostos, entregues à Tua vontade. Fala conosco, fala com a Tua igreja, fala comigo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nós lemos esse texto e daqui a pouco eu quero ler um outro texto com os irmãos. Mas a pergunta que é tão óbvia, a resposta é justamente essa: o que é a fé? Porque hoje nós temos pessoas e pessoas que encontram vários sentidos para a fé, como um bom pressentimento, um bom pensamento. Nós encontramos pessoas ainda hoje que dizem assim: não, com fé em Deus, amanhã eu vou fazer tal coisa. Com fé em Deus,
2021 vai ser melhor. Mas esse com fé em Deus não é a fé do qual fala Hebreus 11. Esta expressão, com fé em Deus, que as pessoas se utilizam, me fala muito mais de uma força de expressão, de um bom pressentimento. Olha, tomara que aconteça. O que é a fé? Ah, pastor, a fé é o firme fundamento, ok. O que é? Como ela se manifesta? Como é que nós podemos viver e caminhar na fé, do qual Hebreus capítulo 11 e os textos que lemos nos dão exemplos? A fé, se você quiser gravar no seu coração, eu retraduzi o texto, e eu digo que a fé é a total ausência da dúvida. A fé é a total ausência da dúvida diante de um fato que eu ainda não vejo, mas que é real. A ausência da dúvida no meu coração, ela é tão vazia, que mesmo que eu não esteja vendo aquilo que eu estou declarando, eu sei que aquilo é real. Amém? Os irmãos estão comigo? Digam amém. Então entenda, a fé é a total ausência de todas as dúvidas. Sabe aquela história de que a gente vê o pessoal colocando no status assim: fé é você andar no precipício e depois Deus fazer a ponte? É Deus dizer assim: põe o pé aqui e anda. E você pôr o pé e andar. Fé é você ouvir no meio do mar agitado: venha, e você sair do barco, colocar os pés na água e ir ao encontro daquele que te chamou. E aí o escritor então aos Hebreus vai falar que de algumas manifestações, óbvio que ele fala de muito mais, mas ele começa dizendo, olha, verso 3, porque pela fé nós entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Então eu posso entender, meus irmãos, que a primeira manifestação de fé que um crente, que um cristão, que um discípulo de Cristo deve ter, é a fé que é baseada na palavra, no crer da palavra, no declarar a palavra e no viver da palavra. Amém? A palavra expressa aquilo que está no meu e no seu coração. A Bíblia diz assim, que a boca fala do que está cheio o coração. Preste atenção que nós ouvimos em muitos cultos, em quase todos os cultos, uma palavra profética. E você ora aqui e levanta suas mãos e diz assim: a minha família é uma bênção, meu marido vai se render ao Senhor, os meus filhos vão ser transformados, a minha esposa vai se entregar a Jesus, a minha casa vai ser transformada. Mas aí quando você sai daqui e chega na sua casa e encontra tudo do mesmo jeito, se não pior, fala a verdade, irmão, o que é que você diz? Quais são as palavras que você declara? Os irmãos estão entendendo? Que nós, muitas das vezes, cremos uma coisa e a nossa fé não se manifesta na palavra. A fé que se manifesta por meio da palavra é a fé que quando nós declaramos aqui que a minha esposa, que o meu marido, que os meus filhos vão se render a Jesus, e você chega em casa e as coisas estão piores, é você começar a viver a realidade da sua casa, como se o teu marido, os teus filhos, a tua esposa já fossem rendidos aos pés do Senhor. É assim que nós criamos, é assim que nós geramos milagres, por meio da palavra, por meio de meditar a palavra, por meio de caminhar na palavra, por meio de viver a palavra. Nós cremos, porque é tão fácil, irmãos. Há tantos assuntos na Bíblia que a gente acha tão fácil, mas quando nós precisamos praticá-los na realidade,
nós achamos impossíveis, porque o texto está dizendo assim, que Deus, no meio de um lugar esvaziado, Ele disse assim: haja luz e houve luz. E a gente prega, e a gente glorifica, e a gente pula, sapateia, faz de tudo, ouvindo esta palavra de que Deus disse: haja luz. Mas a Bíblia diz que Jesus disse assim: vós fareis coisas maiores daquilo que eu fiz. E se você começar a profetizar, a declarar palavras sobre a sua casa, e começar a viver pelas palavras que você declara, eu tenho certeza, por meio do sangue de Jesus, que os milagres vão acontecer no ambiente em que você estiver. A fé se manifesta pela palavra. Não dá, irmãos, para você dizer que serve a Deus e não crer na palavra de Deus, e não crer quando Deus diz assim: vai. Quando Deus diz faz, ou quando Ele diz não faz. E Ele vai continuar dizendo algo. E se alguém tiver dó de mim, me traz uma garrafa de 1 litro d'água. Aqui só tem óleo, né? É óleo sim. Então, para lubrificar não dá. Capítulo 11, verso de número 4. Se a primeira manifestação da fé é a palavra, a segunda manifestação da fé, de Hebreus 11, é a entrega. Porque pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. O quanto você é entregue, o quanto da sua fé e o quanto da sua vida é entregue a Deus. Os irmãos já pararam para prestar atenção numa coisa? Que Abel criava o que, irmãos? Ele tinha um rebanho, cordeiro e sei lá. Os irmãos estão aqui, digam amém. Está todo mundo olhando tão quieto. Entenda, Abel criava rebanhos, mas ele criava rebanhos em um momento da história que não se comia carne. Porque Deus disse a Noé: os animais te são por alimento. A Adão e a sua prole dos vegetais. Então qual é o sentido de Abel criar rebanhos? Se ele não podia comer da carne, beber do leite. Porque tudo que Abel produzia era para entregar ao Senhor. Ô, varão, obrigado. Ah, já tem. Você já casou? Em nome de Jesus, você vai casar. Para ver o que é bom, né? Vai ver. Não gostou não? Mas deixa, irmão, deixa para ele ver como é que é bom. A Bíblia diz que pela fé Abel entrega. Porque nada, irmãos, é tão real na nossa vida quanto ao valor daquilo que entregamos. Você não pode ser fiel à sua esposa se você não for entregue totalmente a ela. Você não pode se dizer fiel a Deus se toda a sua vida não for entregue a Ele. Você está me entendendo? Diga amém. Como é que a fé se manifesta? A maior manifestação da fé é a entrega. Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, o único a quem tu amas, e vai e oferece a mim em um lugar que eu te disser. Fala a verdade, irmão, você tem coragem? Hã? Se Deus bradar no teu quarto e disser assim: pega o seu filho e sacrifica-o. Não é entrega na igreja não, irmão. Sacrifica ele. E Abraão, irmãos, presta atenção na entrega de Abraão.
Porque Abraão vai lá, ele tinha servos, mas a Bíblia diz que ele preparou a lenha. Ele poderia mandar o empregado cortar a lenha, não, ele preparou a lenha, ele acendeu o fogo. Mas uma coisa interessante, vocês irmãos já notaram, que a entrega, esses 3 dias de Abraão longe de Sara, lhe rendeu algumas coisas difíceis. Porque Abraão diz, eu vou entregar. Eu fico imaginando Abraão chegando para Sara e dizendo assim, Sara, é o seguinte, Deus disse assim, 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 e eu estou indo entregar aquilo que Deus me pediu. A Bíblia diz que Abraão vai, sobe o monte, os moços ficam embaixo. Ele diz assim, Deus proverá para si um cordeiro. Chega lá em cima, Deus providenciou para ele um carneiro, não um cordeiro, mas um carneiro para Abraão, porque o cordeiro era para Deus. Mas o interessante, irmãos, é que quando Abraão desce, ele não volta para casa. A Bíblia diz que a sua esposa, Sara, ficou em Berseba, e ele foi habitar em outro lugar. Os irmãos já leram isso aí? E ele só volta a ver Sara depois que Sara morre. Ele volta para casa para sepultar Sara. Porque muitas das vezes, quando nós precisamos entregar algo a Deus, nós vamos precisar romper com coisas que para nós tem muito mais peso. Mas Deus está muito mais preocupado, irmão, na sua obediência. E Jesus disse algo interessante, porque Jesus disse assim, aquele que não tiver coragem de deixar pai, mãe, filhos, filhas, parentes, bens, por amor de mim, Jesus diz assim, este não é digno de mim. Pastor, então eu tenho que aceitar Jesus e abandonar minha casa? Não, mas se você precisar romper com laços, se você precisar romper com situações de afeto, para que a tua vida seja totalmente entregue a Deus, você precisa ter esta coragem. Mas eu não quero nem falar dessa manifestação da fé, porque eu quero me deter em outro canto. E eu chego aqui agora, no verso 5, que o texto diz assim, pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, não foi achado porque Deus o transladara, visto que antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. E aí o texto continua, ora, ele vai explicar como é que Enoque, o verso 6, está explicando como que Enoque agradou a Deus. Como é que Enoque agradou a Deus, irmãos? E preste atenção aqui. Se você conseguir ter a fé de Enoque, se você conseguir caminhar com a fé de Enoque, a sua vida vai ser totalmente transformada. Porque a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe, depois, que é galardoador daqueles que o buscam, mas ele não diz, o texto não diz qual é a fé que Enoque tinha. Não diz, só diz que sem fé é impossível. Mas tá, qual era a fé? Abra comigo Gênesis capítulo 5. Gênesis capítulo 5, verso de número 21. E viveu Enoque 65 anos, e gerou a Matusalém. Matusalém significa, o nome de Matusalém significa, quando este morrer, isto virá.
quando este morrer, algo acontecerá. E de fato, quando Matusalém morreu, o dilúvio chegou. Mas aí o texto continua: e andou com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si, ou para si o tomou. Entenda uma coisa, pastor, qual é a fé que Enoque teve? A fé que se manifesta pela oração. Porque como é que nós nos relacionamos com Deus a não ser pela oração? Como é que nós andamos com Deus? Porque a gente tem na ideia, irmão, que Enoque saía andando no meio da rua e conversando com os ares. Não que não seja, né? Porque às vezes eu faço isso. Mas a Bíblia diz que Enoque se relacionava com Deus a tal ponto que Deus falou: esse cara não consegue mais andar na terra, ele vai ter que andar comigo. E quantas das vezes nós deixamos de nos relacionar com Deus por meio da oração? Porque é por meio da oração que nós conhecemos. E falar de oração, irmão, a gente gasta aqui uma eternidade. Porque Deus nunca pediu para que nós orássemos. Posso estar enganado, né? Mas quando Jesus está falando em Mateus capítulo 6, ele diz assim: não andeis ansiosos com o que comer, com o que vestir. Porque quem se preocupa com isso são os ímpios. E o vosso Pai Celestial sabe das suas necessidades. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Entenda, irmãos, Deus não quer ouvir a sua lista de compras. Deus não quer ouvir sua lista de compras. 1 Pedro, eu não sei se é 2,7, se alguém for melhor de Bíblia aí, me avisa. Mas Pedro fala assim: lançando sobre ele as suas o que, irmãos? Ansiedades. Porque ele tem cuidado de vós. Lançai sobre ele as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Olha que coisa interessante que Pedro está falando à igreja: lance sobre ele as suas ansiedades e não as suas necessidades. Pastor, eu não posso dizer para Deus das minhas necessidades. Pode, mas Deus está muito preocupado em saber dos seus sentimentos, de se relacionar com você, de caminhar junto com você, do que apenas você chegar para ele pedindo, irmão. Porque a coisa mais chata que tem é quando você tem um amigo que só chega para você para pedir. Você até corta a volta. Mas Pedro fala assim: converse com o Pai das suas ansiedades. Não é porque Ele vai cuidar, não, porque Ele já tem cuidado de vós. A fé que se aproxima de Deus e que agrada a Deus está baseada na oração relacional. E talvez hoje você chegou aqui desanimado, frustrado, se sentindo afadigado com os dias e com o tempo. E de repente até com o seu relacionamento com Deus, como que eu vou dizer? Não sei se é essa a palavra, mas você sente que você se desgastou e está afastado de Deus. Quantos me entendem aqui, digam amém. Mas o texto diz assim, que depois que ele gerou a Matusalém, ele andou com Deus. O que é que eu entendo com isso aqui? Que sempre há tempo no meio dos acontecimentos da sua vida para você começar a andar com Deus. Posso encerrar aqui
rapidamente, eu quero encerrar para me orar com você. Em 1 Crônicas capítulo 4, verso 9 e verso 10 diz assim, que Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Toda atenção é pouca. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe o deu à luz, dizendo, porque com dores o dei à luz. Mas Jabes invocou o Deus de Israel e disse, quem dera me abençoasses muitíssimo, e a tua mão fosse comigo, e me livrasses do mal, e alargasses a minha tenda. A oração você conhece. A Bíblia diz que Deus concedeu a ele tudo o que ele pediu. Quando eu olho para Jabes, eu falo, Jabes teve a fé de Noé. Sabe por quê, irmãos? Porque eu sou alguém que tinha tudo para ter dado errado. Como eu sei que uma boa parte aqui. Agora, me responda, eu quero que você me responda. Quem ama mais um filho, se não é a mãe? Sim ou não? Ninguém ama mais um filho do que uma mãe. Agora pensem os irmãos, que todas as vezes que a mãe olhava para Jabes, a mãe olhava para Jabes e dizia assim, olha, você me causa dor, você me causa tristeza. E Jabes cresce com esse sentimento. E talvez eu estou falando para pessoas que ouviu da sua mãe ou do seu pai assim, você foi um acidente. Nós não te queríamos. Aconteceu. Você desgraçou com a minha vida. Dá para você contextualizar a mãe de Jabes dizendo isso? Era comum nos tempos bíblicos as pessoas que se incomodavam com o seu nome alterar uma letra do nome para mudar o significado. Mas sabe o que é mais fantástico na vida de Jabes, irmãos? É que Jabes não muda o seu nome, Jabes não muda nada daquilo que a sua mãe projetou sobre ele, mas Jabes decide fazer apenas uma coisa para mudar a história da sua vida, e essa coisa que ele decidiu foi orar. Porque a oração muda todas as situações da sua vida. E aí a confusão é gerada, porque quem olhava para Jabes falava assim, mas sua mãe nem gosta de você, rapaz. Seus irmãos nem gostam. Eu tenho para mim, tá, irmãos? Que é coisa de pregador. Eu tenho para mim que a mãe de Jabes foi mãe solteira. Ou pode ter sido um filho de uma relação proibida, em que o pai não pôde morar junto com a mãe ou com os filhos. E isso prejudicou a sua mãe no meio da sociedade. Então, quando ela olhava para Jabes, ela dizia assim, nós estamos nessa situação. Eu sou vista desse jeito, porque você nasceu. Se Jabes vivesse hoje, ele ia para o Facebook, ou ia para algum lugar, colocar um texto muito grande, sei lá, ia cortar os pulsos, ia para o lado de uma ponte, amarrar uma corda no pescoço e ia morrer. É a opção que as pessoas encontram. Mas Jabes decide mudar a história da sua vida orando. Você pode mudar a história da sua vida orando, manifestando a fé, orando, se relacionando com Deus. Fique de pé. E você? E você se lembrou de um dia em que o teu pai disse isso a você? E eu quero orar com você aqui à frente agora. Então saia do seu lugar. Aleluia. Quão lindo esse nome é. Quão lindo esse nome é. O nome de Jesus.
está doente, chegou aqui com dores, eu quero orar por você. Nós queremos orar por você. A Bíblia diz que nós colocaríamos as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E você não pode sair daqui com essa dor, com esse incômodo, com essa doença. Se você está enfermo, está doente, ou se mesmo na sua casa existe alguém que está enfermo e doente, saia do seu lugar agora e eu quero orar com você. Nós queremos declarar a cura na sua casa, a cura de todas as enfermidades. Não há uma enfermidade que Deus não possa curar. Não há uma doença que o Senhor não possa tocar e curar. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos por este povo. É debaixo da autoridade do nome do Senhor que nós estamos declarando cura. Oh Deus, o Senhor fez este corpo, o Senhor fez os ossos, fez a carne, fez os nervos, fez o sistema nervoso. O Senhor colocou o sangue, aí o Senhor sabe onde está essa enfermidade. Então, corpo, ouça a voz do Senhor, seja curado agora. Que a cura alcance esta casa, alcance esta família, alcance esta vida agora, Senhor. Pela autoridade do Teu nome e a Tua palavra que não pode mentir, que a oração da fé cura o doente. Nós declaramos cura em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Vamos adorar a Jesus nessa noite. Agora, clama a tua glória, ressuscitaste, vivo está. Declare. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Eu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é. Aleluia. Teu nome é poderoso, Senhor. Nós declaramos cura, restauração, um novo tempo de fé a este povo, a essa igreja. Que a fé seja fortalecida, que a fé, Senhor, brote no coração dos teus filhos. Que o Senhor opere milagres este ano ainda. E que 2021 seja o ano do manifestar da fé. Adore a Ele. Inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, Nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aplauda o Senhor porque Ele é bom. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Pode se assentar. Obrigado pela paciência.